Quando Paulo vai falar com Timóteo, ele está dizendo assim: chegue junto, chama o povo, porém seja equilibrado. Porque no meio de muitas pessoas, nem todos aguentam o mesmo peso que você aguenta. Então seja equilibrado. Aí quando nós estamos falando sobre isso, Paulo está dando uma base aqui, para que nós tenhamos também essa autoridade de falar um pouco mais veemente, com mais fervor, porém amparado sobre isso aqui. Aí você diz, o problema é quando saem da base bíblica, você perdeu a sua proteção. Perdeu. Eu ia até polir aqui, mas vou falar. Aqui a gente tem que falar graça e verdade, vou falar a verdade. Os Gideões desse ano, tirando acho que 2 ou 3 pregadores que pregaram palavra, o restante foram pessoas querendo exortar o outro usando uma outra pessoa. Isso. Aí é agressivo. Isso. Sabe? É dar nomes, é falar da pessoa, é falar... Eu vejo os Gideões ainda, apesar dos pesares que aconteceu, os Gideões ainda, pastor Aldo aí, uma vitrine. Uma vitrine. Exatamente. E pessoas perdem oportunidade de pregar uma palavra para entrar nisso. Antigamente era assim. As igrejas, você falasse de forma dura, as pessoas... Hoje não. Eu falo mimizentos, mas hoje as pessoas, nesse sentido também, elas estão mais ligadas. Isso. Elas entendem um pouco mais. Antigamente, se você falava uma mensagem dessa assim, confrontando, batendo no pecado, e a maioria dessas pessoas que combateram o pecado, que eram fervorosos, ele caiu. Exato. Nas próprias palavras, né? Mas quando nós estamos amparados, a palavra ela vai bater e não vai doer. Exato. Ela vai alertar a pessoa, igual você falou. Exatamente. Poxa, ele está falando algo que está aqui. Não tem como ele dizer, ele está batendo em mim, não. Ele está falando o que a Bíblia está dizendo. Exato. Né? Tem esse amparo aí. Tem esse amparo. Pastor, se o senhor parar para analisar dentro do que o senhor falou, o senhor vai perceber que a maior parte dos problemas que os pregadores acabam tendo foram eles mesmos que geraram. Sim. Pelas falas deles enquanto pregavam. O senhor falou de um púlpito que é vitrine para o mundo hoje, que é o púlpito dos Gideões, né? E o púlpito dos Gideões, acredito eu que por ser ele essa vitrine, como a gente acabou de citar, é uma oportunidade de ouro para o pregador que está ali, que não pode ser desperdiçada falando de A, falando de B, de C, apenas no afã de conseguir um hype no momento. Porque é um nome que está em alta, né? E ninguém está falando sobre estar certo ou a pessoa estar errada. Estamos falando sobre o momento da palavra. Neemias capítulo 8 fala que o púlpito lá ele era de madeira. Sim. Feito com essa finalidade. Qual era a finalidade? A exposição do texto bíblico. Exposição do texto bíblico. O púlpito não serve para outra coisa a não ser expor o texto bíblico. O púlpito eu não posso usar ele como uma plataforma para que eu possa te agredir, para que eu possa tocar em você, mexer no seu caráter, porque é uma covardia você que está com o uso do microfone no momento falar de alguém que não pode se defender. Então acho que no mínimo uma covardia. Aldir, você está passando a mão na cabeça? De forma alguma. Aldir, você está dizendo que não pode falar dos erros, das coisas que estão acontecendo? Não, repito, que a gente já disse aqui. Pode e deve, mas use o texto. Sim, não precisa citar nomes. Use o texto. O texto vai te amparar. E tomar muito cuidado, porque a gente vê muitas situações, por exemplo, a pessoa fala uma coisa em cima do púlpito dos Gideões e esquece que ela tem conversas no WhatsApp com as pessoas sobre o assunto que ela falou. Por exemplo, eu não copo pra pregar. Fulano, você vem por tanto? Pô, pastor, mas não consegue tanto? Peraí, você acabou de falar que não cobra, mas... Agora... Não, como é isso? Você não cobra, mas eu tô querendo te abençoar com X... E você disse que esse valor não dá, se não pode ser um pouquinho a mais. Peraí, não consigo entender. Então, é o que eu disse pro senhor. A maior parte dos problemas que os pregadores acabam tendo, eles mesmos que geraram pelas suas falas em cima do púlpito. Naquele afã tá no apogeu da mensagem. Às vezes também nem tá, né? Às vezes também nem tá. Fala umas coisas que depois eu não sei se vão refletir, né? Mas se refletir vai ver, poxa, eu falei besteira. Que nenhum dos pregadores que pregou nos Gideões... E hoje é tudo corte, Aldoí. Às vezes a gente não vai ver a mensagem inteira. É corte. E os cortes que às vezes vai condenar, né? Isso. E não tá no contexto, mas tá ali o corte. E um desses pregadores falou até uma palavra chula.
né? Referindo até as partes íntimas das pessoas. E quantos pregadores não querem estar numa vitrine daquela, pregar, mas pregar uma mensagem cristocêntrica. Exato. Mas parece que esse ano para mim foi terrível. Nenhuma mensagem